Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e hoje é dia do nosso querido programa, né? Do nosso, porque tanto meu quanto o seu, do nosso querido Up Vision TV. Eu sou Luiz Fernandes e nós estamos aqui na Up TV, a TV Sem Fronteiras, para dividir aí um pouco de conhecimento com vocês e para a gente conseguir também trocar um pouco de informação. Já quero dizer aqui para vocês que o nosso canal de interatividade está aberto. Entre lá, no site mesmo da Up TV tem um íconezinho das mensagens. Participe, mande suas mensagens, seus comentários, interaja com a gente. E o nosso propósito de estar aqui é conversar, bater um papo aí com vocês. E hoje, aqui no nosso programa que fala sobre beleza, saúde, bem-estar, eu trouxe uma convidada que a gente vai falar um pouco de um projeto que nós estamos fazendo aí há pelo menos quase 3 meses e a gente vai mostrar alguns resultados. E eu trouxe novamente aqui para conversar com a gente uma preparadora física e especialista em Pilates, Vanessa Martins. Van, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Boa noite. Já comece aí dizendo boa noite para as pessoas. Conta um pouquinho do seu currículo, dessa especialização em Pilates, que é super gostoso, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Então, a segunda vez que eu participo do programa e eu gostei muito da primeira vez e de novo voltei aqui com toda a vontade de mostrar todo o resultado que a gente obteve aqui com o Luiz durante esses 3 meses, né? Com exercício físico, alimentação, toda uma reeducação alimentar, uma mudança mesmo no estilo de vida dele e rendeu bons resultados, depois vocês vão ver. Então, eu sou formada em Educação Física pela FEFISA, Faculdades Integradas de Santo André. E em 2007 eu comecei uma especialização em Pilates pela STOT, que é uma escola canadense de Pilates e muito renomada, né? E aí eu me identifiquei bastante desde a primeira aula de Pilates que eu fiz e gostei, e aí procurei estudar e me especializei em Pilates. Hoje em dia eu tenho um estúdio, já há 2 anos e meio já meu estúdio, e venho atendendo os alunos com Pilates, também continuo com o trabalho de personal trainer, com musculação, alguns alunos que correm, né? E trabalho com isso, trabalho com o que eu gosto, com a saúde das pessoas, investindo na qualidade de vida das pessoas. E qualidade de vida é o nosso assunto, a nossa pauta de hoje. Van, já vamos começar a animar aí essas pessoas. A gente tem visto realmente que tem muitas pessoas que no verão começam a fazer as loucuras, né? Para as pessoas que estão acima do peso, que a população está ficando cada vez mais, né? Isso é no mundo inteiro, né? As pessoas estão ficando cada vez com a circunferência abdominal maior. Qual o primeiro passo? O porquê de ir procurar um especialista? Então, é importante a pessoa querer mudar de estilo de vida mesmo, né? Que a atividade física é importante, todo mundo sabe, em qualquer programa de televisão, na internet, tudo você ouve, para qualquer doença, os médicos indicam atividade física, né? Então, a pessoa precisa procurar um profissional capacitado, né? Um educador físico, no caso, que a pessoa tenha cursado uma faculdade de educação física, para orientar qual será a atividade física mais indicada para essa pessoa, para saber se ela tem alguma limitação. Então, geralmente a pessoa procura o médico antes, aí tem o atestado médico. Se a pessoa tá tudo ok, coração ok, não tem nada ortopédico, problema de joelho, coluna, tá tudo ok, então ele vai procurar um profissional, né, capacitado, que possa orientá-lo na atividade física. Se a pessoa busca um resultado mais rápido, ou então tem como investir mais nessa parte, ela pode procurar um personal trainer, ela vai ter um acompanhamento mais próximo, né, como foi o seu caso, que a gente treinava de segunda a sexta, né, e aquele acompanhamento, a cobrança, e aí Lu, no sábado correu, caminhou, foi no parque. Então isso é bem legal, o resultado vem mais rápido, né? Então por isso é importante você ter mesmo a orientação de um profissional. E se você, vou sozinho, vou no parque, mas pelo menos conversar. Algumas prefeituras colocam, assim, de final de semana, um professor orientando pelo menos no alongamento, aqui no Parque Celso Daniel. Então tem professores de manhã, que às vezes até dão aula para terceira idade e tal. Procura, se informa, se orienta com o professor. Eu vou caminhar sozinho, o que é ideal fazer? Um alongamento antes, um alongamento depois. Tem que fazer atividade física, mas tem que ser com segurança, para você ficar mais saudável, né? Isso. Olha, uma excelente dica, né? Não tem... dá para fazer, né? Dá para fazer. Precisamos até... preciso, né, até fazer uma
um parênteses aqui, os parques aqui em Santo André estão muito legais, né? Estão bem cuidados. Parabéns aí, né, para a administração que está fazendo neste momento, né, cuidando dos nossos parques. Eu tenho ido bastante aos parques, aos finais de semana, caminhada, uma corridinha, aprendi a correr. Isso mesmo. Me enchendo de orgulho, a gente tá correndo junto agora. Olha, eu tô correndo junto com a professora. E, Vanessa, falando em correr, as pessoas têm criado um hábito, né, de correr. E realmente, se exercitar, ter uma vida saudável, tem que se criar esse hábito. Como que as pessoas devem começar? Ela não corria como eu. A gente teve aí uma trajetória desde outubro, né? Preparando o corpo. E como que deve ser essa trajetória? Falando até um pouquinho do meu exemplo. Então, tudo depende de pessoa para pessoa, né? Geralmente, a gente inicia com um trabalho intervalado, né? Então, no caso do Luiz, como ele não caminhava, não corria, né? Então, a gente iniciou com caminhadas, né? A partir do momento que na caminhada ele já começou a ficar menos ofegante, a gente caminhava e conversava, né? E ele começou a ficar menos ofegante, a gente começou a introduzir a corrida. Então, assim, trotes, né? Não muito rápidos, não, né? De velocidade mais moderada, mas a gente foi intercalando. Então, fazia 2 minutos correndo, 2 minutos andando. Aí depois a gente aumentou para 4 minutos correndo, 2 minutos andando. E aí tudo foi dependendo da resposta que ele foi me dando, né? Então, tô bem, não, tô terminando menos cansado do que semana passada. Então, a semana passada que a gente correu juntos, eu falei, não, vou correr do seu lado aqui. E a gente fez intervalado de 8 minutos correndo, né? E 2 minutos andando, foi isso, né? Forte. E a gente chegou a correr a 10 km por hora, para quem não corria, e há 3 meses atrás começou a correr com 8 km por hora, então é bastante, né? Então é uma evolução assim, que para quem não corre, não sabe mais ou menos quanto que é, se ele for fazer uma corrida de 10 km, ele vai fazer em 1 hora, né? Então é bem bacana. E a evolução foi muito rápida. Em 3 meses, alguém que não corria e correr numa velocidade de 10 km por hora e conseguir sustentar por 8 minutos, e acredito que se ele corresse 10 minutos, ele conseguiria também, né? A gente foi meio cauteloso, mas acho que agora já dá pra ter um período maior correndo, né? Sim. Eu tô gostando. Isso é importante, dá prazer mesmo. E nós tivemos algumas fases no nosso treinamento que nós incorporamos a corda. E a corda também em todas as redes sociais, nos Instagrams das blogueiras famosas, todo mundo fala sobre a corda. Eu me lembrava de pular corda, gente, há muito tempo atrás. Quais os benefícios da corda? Então a corda é uma atividade aeróbia, né? Como caminhada, corrida, natação, pedalada, tudo. A facilidade da corda é porque você pode levá-la para qualquer lugar, né? E ela é barata, é um material barato, então você pode estar levando para qualquer lugar, você vai viajar, você pode levar, tal. Tem a corda, você já tem uma atividade física. E a mesma coisa da corrida. Você vai começar, mas eu não sei pular daquele jeito que os caras do boxe, né, das artes marciais pulam super rapidinho e tal. Não tem necessidade de você começar assim. Aí eu brinco, eu falei, também não precisa pular igual a Pops do Chaves, né? Que é uma perna na frente e outra atrás, né? A gente começa devagarzinho, errou, começa de novo e vai indo. E é muito rápida a evolução também. Eu também não pulava corda, comecei a pular agora no final do ano passado. Então o hábito de pular mais vezes, assim. E quando eu vi, eu tava 1 hora pulando corda, claro, dá uma erradinha e tal, começa de novo e vai, e já tava conseguindo trocar o pé, e pular 2 vezes, né, 2 passadas da corda e tal, e é muito rápido. Então é um benefício porque é uma atividade aeróbia, você pula mais baixinho, então não é aquele impacto que todo mundo pensa que então a gente aprende a pular mais na pontinha do pé, amortecendo o impacto, né? Então é uma atividade ótima, muito boa. Olha, então, dicas. Hoje o programa aqui está recheadinho de dicas. E a gente já está com bastante participação aqui de vocês, né? Que estão nos acompanhando aqui ali na nossa caixa de mensagens. E eu já quero agradecer aqui a participação do Ricardo aqui de Santo André. Ricardo, realmente obrigado por você estar aí acompanhando a gente. E ele pergunta, Vanessa, Pilates dá mais resultado do que a academia? Então, as pessoas falam a academia, eles costumam falar que é musculação, né? Talvez. Então, assim, depende de qual que é o objetivo, né? Então, tem muita gente que procura o Pilates e a primeira coisa que chegam falando pra mim é porque eu não suporto musculação.
Então as pessoas chegam assim e falam assim, olha, eu já tentei, já me matriculei, paguei um ano e não fui e tal, não gosto de musculação. Mas eu preciso fortalecer a musculatura, tonificar os músculos, tá ficando tudo flácido e tal. Pilates vai ajudar nisso? Vai. Tá? Agora, tem mais resultado que a musculação ou não? Tudo depende da pessoa, depende do jeito que você treina. Aquilo que eu sempre falo, se o seu objetivo é competir num fisiculturismo, você quer ficar forte, todo hipertrofiado, grande, não é o objetivo do Pilates. Então, isso, a musculação vai atingir o objetivo mais rápido e é o objetivo. O Pilates nunca vai deixar a pessoa super forte, hipertrofiada, nada. Mas se o seu objetivo é uma atividade física que te deixa com os músculos mais resistentes, mais fortes, mais tonificados, alongados, né? Isso ajuda a melhorar a postura. Sim, o Pilates ajuda bastante, é uma atividade perfeita para esse tipo de objetivo. E também pode ser a atividade casada, né? Igual a gente fez. Igual nós fizemos. Né? Nós fizemos 2 vezes por semana musculação, 2 vezes por semana Pilates e uma vez por semana a gente fazia só aeróbio, só corrida e tal. E eu também, eu faço Pilates desde 2007 e eu faço musculação desde sempre. E eu faço os dois perfeitamente, assim. E o Pilates me ajudou muito na musculação, porque melhorou a postura, melhora a consciência corporal. Então, a qualidade do movimento da musculação melhorou muito depois que eu comecei a praticar o Pilates. Olha, vamos aí. Ricardo, né? Ricardo, vamos lá com a gente. Então, você não precisa fazer uma coisa só, né? Você pode estar utilizando tudo de bom que todas as atividades têm. E eu também preciso, eu gosto muito de lidar com verdade com vocês aí, mesmo lá no blog, lá no meu Facebook, a gente vai contando as verdades. A musculação é algo que não me atrai muito, né? E por isso a parceria com uma personal, porque eu preciso ter esse compromisso. E o Pilates foi uma atividade que eu comecei com a Vanessa, conheci com a Vanessa, porque antes conhecia aquele Pilates que a gente chama de chão, né? Das academias, que tem a bola. Era esse o Pilates que eu conhecia. O Pilates feito com aparelhos em estúdio é uma coisa super gostosa. E na primeira semana ainda disse pra ela que foi a oportunidade que eu tive de entrar no meu quartinho escuro, da minha concentração, do meu eu. E realmente além de exercício, é realmente que te traz para uma serenidade, vamos dizer assim. E junto com a atividade da academia, né, a musculação, foi um resultado fantástico, e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Olha, quero continuar aqui mostrando para vocês algumas perguntas, algumas participações da Sandra, São Paulo. Sandra, obrigado pela sua participação. E ela te pergunta, Vanessa, o Pilates pode ser atividade complementar de atletas de alto rendimento? Claro, pode sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de acrobatas, né, que trabalham no Cirque du Soleil, por exemplo. Outra vez eu falei isso também. Então, quando eles vêm fazer o espetáculo aqui no Brasil, eles treinam no estúdio onde eu fiz o curso, né, que é lá em São Paulo, porque eles fazem Pilates lá, né. Então, eles fazem Pilates lá no Canadá, né, que é o país de origem do Cirque du Soleil. Então, eles vêm para o Brasil e praticam bastante. Aí fala assim, mas poxa, que o cara vai fazendo Pilates, ele já vira de tudo quanto é jeito, né, tal, super forte, tudo. Cada pessoa tem uma dificuldade, tem que estar sendo sempre trabalhada. Então, o palhaço, ele consegue fazer um monte de coisa, mas ele não tem muita força abdominal e tudo mais. E é o mesmo caso de um atleta de alto rendimento, né? Então, por exemplo, o cara é corredor, tal, e aí ele tá sempre se machucando porque ele tem uma musculatura mais encurtada. Então a gente vai fazer um trabalho mais específico com ele, exercícios de mais alongamento para melhorar a flexibilidade e tal. Também depende de qual que é a atividade física e para que vai usar aquilo, né? Então assim, não adianta a pessoa, eu quero fazer Pilates, eu faço um esporte que não tem nada a ver. Então, mas se a pessoa quiser fazer para a saúde, para a qualidade de vida, é ótimo e melhora muito o rendimento, não vai piorar, não. Excelente. Sandra, obrigado aí pela sua participação. A gente também tem aqui a participação do Iago Sanches, ele está complementando algo que a Vanessa acabou de falar. Ele é de São Bernardo. Iago, obrigado pela sua participação. E ele disse que ele é instrutor de Muay Thai e a corda é realmente um ótimo exercício de resistência. Parabéns pelo programa que ele está acompanhando e está gostando. Que bom. Obrigado, Obrigada, Iago, fica aí o nosso convite para a gente conhecer também um pouquinho desse mundo do Muay Thai.
fica aí o meu convite para você. Depois entre em contato pra gente, algo que a gente está querendo mostrar também, essas artes marciais que são realmente dá um super resultado, né, Vanessa? E agora nós vamos mostrar para vocês algumas imagens desses últimos treinamentos que nós estávamos fazendo. Preciso colocar o meu relato de que era algo que ela estava tentando me tirar dessa vida, eu acho, talvez. Olha, estão lá na tela. Olha, vamos falar um pouquinho desses últimos treinamentos que estavam bastante pesados, né? Bem intensos. Então, a gente iniciou, né? Ainda está não? Então, a gente, quando iniciou há 3 meses, né, então estava um tempo parado, né, muito, a gente começou de novo com uma readaptação, tudo isso. Então, era um treino de musculação, de multisséries, né, que a gente falava, então você fazia uma série de determinada repetição, 12, 15 repetições, fazia um descanso de 30, 45 segundos e repetia o mesmo exercício. Então, essas pausas, né, geralmente é para readaptação mesmo. Mas com o objetivo, desde lá do começo, era o objetivo de aumentar o gasto calórico, porque você queria queimar mais gordura e ganhar mais massa muscular. E a alimentação estava indo para esse lado também, isso que foi legal, a gente conseguiu trabalhar em parceria, né, com a Viviane, nutricionista. Então, a partir do momento que você ganhou mais resistência muscular, né, e mais consciência, então mais força também, porque tinha aquele medo do joelho, que no passado você sentia um pouquinho de dor no joelho, então a gente se preocupou com isso no início, né? Então fez um fortalecimento tal da musculatura, estava mais forte, estava mais resistente, vamos aumentar a intensidade desse treino. E hoje é um treino que a gente faz bastante nas academias, que é esse intervalado, utilizando o aeróbio no meio, né? Então você faz uma série localizada, para costas, uma para perna, uma para peito e posterior de coxa e vai fazer um aeróbio, né? No caso eu escolhi a escada, então colocava ele para subir e descer a escada, né? 1 minuto a gente fazia, e né? a escada é uma opção que as pessoas podem usar? Podem. Claro, quem está iniciando, quem está num processo que está realmente de início, ela pode ter algo com menos intensidade. Sim, pode. Então assim, a gente escolheu a escada, né, porque a gente tinha ali, estava perto, todos os exercícios eram perto da escada, então assim, foi na ocasião ali foi o que coube, mas a gente poderia ter colocado a corda no lugar, poderia ter colocado uma bicicleta, ou um jump, que é aquela caminha elástica, né? Então eu quis colocar isso para você aumentar a intensidade do treino, aumentando o seu gasto calórico, melhorando o seu condicionamento cardiorrespiratório. Então isso foi o seu treino, porque esse era o seu objetivo. É diferente de alguém que procura academia e fala assim, eu sou muito magro e eu quero ficar forte, eu quero ganhar massa muscular, quero hipertrofiar, que a gente chama. Então é um outro tipo de treino. Esse era para o seu objetivo. Perfeito. A gente tem mais alguns exemplos de alguns exercícios desse circuito. Isso. Esse é o afundo, né? Ou avanço, como a gente está fazendo com movimento, né? Então pode ser chamado de avanço, pode ser chamado de passo de ganso também, existe esse nome, né? Então é um exercício que trabalha a musculatura todinha da perna, né? Então a gente está fazendo força na perna da frente, né? Mas também a de trás ajuda a manutenção do equilíbrio. E você também trabalha o abdômen, os músculos eretores da coluna, que são os músculos que ficam do ladinho da coluna, tudo para manter a postura. O peso ali não tá tão leve, né, pela cara do Lu. E aí vê que tá fazendo bastante força no braço também, então é um exercício bem completo. Então, esse foi o escolhido nessa nossa série para trabalhar os membros inferiores, mas acaba trabalhando tudo. Isso que eu ia falar, acabei esquecendo. Que eu optei por exercícios que trabalhassem grandes grupos musculares, né? Então eu não fiquei focada só em trabalhar bíceps ou tríceps, né, separadamente. Então vamos trabalhar a perna, vamos trabalhar um exercício multiarticular, que é um agachamento, que você trabalha mais do que uma articulação. Isso aumenta o gasto calórico, né? Vamos trabalhar costas, não vamos trabalhar só um exercício que trabalha a articulação do ombro, vamos fazer uma puxada, né, uma coisa mais difícil. Então, para aumentar o gasto calórico. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns exemplos de alguns agachamentos aí pra vocês esperem. A gente fez a flexão de braço, então tinha até foto da primeira série, né, que colocou flexão de braço, a evolução
enorme, assim, do movimento, a qualidade do movimento. Então, é isso que é legal da atividade física. Você só melhora, cada vez você melhora a qualidade, a consciência, né? corporal, né? Olha, essa flexão de braço, depois de tudo isso, vocês não sabem o que é. Isso, esse é um exercício de costas, né? É uma barra, ele simula a barra fixa, né? Então, para quem ainda não consegue subir, né, com as mãos e subir o peso do próprio corpo e voltar, né, na barra, então a gente utiliza esse aparelho que é o Graviton, né? Pode ter outro nome, mas esse aí a gente chama de Graviton. Então a pessoa está ajoelhada numa plataforma e tem um contrapeso. Aí, diferente das outras máquinas, quanto mais peso a gente coloca, fica mais fácil, né? Então ele ajuda um pouquinho na hora de voltar, né, de subir novamente. E essa foi um pouco da nossa série que nós estamos fazendo agora nessas últimas semanas, né? Estava bastante forte. Então, para mostrar para as pessoas, depois podem entrar lá no Facebook, no meu próprio Facebook, Luiz Fernandes, com Z e Z, e vocês podem acompanhar. Eu coloquei algumas anotações lá. E eu gostaria também agora de agradecer, né, a nossa nutricionista Viviane Lopes, que hoje estaria aqui conosco, mas infelizmente não conseguiu, para contar um pouquinho também aí pra gente do que nós fizemos desses últimos meses aí com a alimentação. E eu achei super interessante, Vanessa, que ela me perguntou nessa última avaliação do dia 15, que a gente vai mostrar aí uma imagem para vocês, ela me perguntou quantos % você diz que você fez realmente da alimentação. Eu acho que, sinceramente, respondendo para ela, eu devo ter feito uns 50%. Porque não é fácil mudar hábitos, principalmente alimentares. Né? A gente tem uma ligação, acho que tão emocional com a comida, que tudo acaba em pizza, acaba no lanchinho da tarde, você vai na casa da mãe, da avó, tem sempre alguma coisinha ali para te tentar. O que a gente pode falar? Claro que não é a sua área, mas você convive, né, com as pessoas todos os dias, com esses sonhos de ter o corpo mais saudável, um corpo esteticamente mais bonito. A gente como atividade física, a gente começa de pouquinho? Começa de pouquinho, mas também a pessoa tem que encontrar qual que é o estilo dela também. Então, do mesmo jeito que a pessoa tem que encontrar qual o estilo de exercício físico que ela se identifica e que ela vai seguir em frente, e de alimentação também. Então, por que eu falo que ela vai seguir em frente? Porque não adianta fazer só por um curto período, né? Você tem que fazer para a vida toda, é uma mudança para a sua saúde, né? Então, por exemplo, tem pessoas que tem que ser assim, não, eu tenho que reservar um dia da semana para comer o que eu quero. Agora, tem pessoas que não. Se eu escorregar um dia da semana, eu escorrego a semana inteira. Eu sou meio assim. Então, quando eu decido, vou fazer dieta, eu tenho que fazer dieta de segunda a segunda. Que se eu escorregar no domingo, aí eu fico desestimulada para iniciar de novo na segunda. Então, vou fazer dieta, o período da minha dieta para chegar em tal objetivo são 2 meses. Então, aqueles 2 meses é do primeiro ao último dia da dieta, tem que estar fazendo. Mas tem gente que não consegue, assim. Aí eu falo assim, então não vou fazer? Não. Você tem que se encontrar. E aí, de novo, a importância de procurar um profissional capacitado, nesse caso, nutricionista, que ele vai te orientar. Primeiro, ele sempre faz uma anamnese para saber os seus hábitos, os seus horários, porque cada pessoa tem uma rotina. Então, às vezes, o cara vai querer que você coma às 4 horas da tarde, mas todo dia às 4 horas tem uma reunião. Como é que você vai comer na reunião? Não dá. Então, assim, então é importante ter uma conversa franca com o seu nutricionista e falar a realidade mesmo. Ou ele vai mandar você comer ricota. Você não suporta ricota. Então, é ideal que você fale isso, né, na consulta. E aí vai ajustando o cardápio e aos poucos. E se você mora com outras pessoas na casa, é ideal que todo mundo também comece uma reeducação, porque é muito difícil quando um só na casa faz dieta e os outros continuam comendo tudo à torta e à direito. Mas é devagarzinho, tudo devagarzinho. E eu preciso, de novo, foi difícil, porque na minha casa realmente só eu estava, né, nessa nova conquista aí desse corpo e dessa questão mais saudável. Mas é super gostoso, a gente descobre alimentos que talvez nem conhecia,
Mas é justamente isso que a Vanessa disse. Você escorrega e aquele lance. Escorregou um dia, volta no outro dia, porque também tem muitas vezes, muitas pessoas que acabam ficando o outro dia sem comer nada. A gente, né, como eu trabalho lá no salão, convivo com muitas mulheres e as pessoas realmente fazem muitas loucuras, né? E no outro dia vive de água ou vive de alguma fruta apenas. Escolhe o abacaxi e vive só de abacaxi. Isso também não é legal, né? Não, não é legal. Então assim, escorregou um dia, no outro dia volta. A dieta normal, a sua alimentação normal, não fazer igual o Luiz falou, nenhuma loucura, porque isso você só vai ficar mais debilitado e a hora que você se deparar com uma lasanha, você não está aguentando de fome, de fraqueza, você vai atacar de novo. Então, ideal é que você faça tudo direitinho. Um dia errou, no outro dia vida normal e a dieta segue novamente. E olha, e daqui a pouquinho a Vanessa ela trouxe alguns equipamentos aqui que são usados tanto lá na academia quanto no estúdio dela de Pilates e ela vai mostrar para vocês algumas técnicas, né, de agachamento, algumas coisas para o abdômen que tá super aí em alta e ela vai tirar algumas vai dar algumas informações pra gente de como executar bem um exercício, que isso também é muito importante, né, Vanessa? E eu quero que vocês fiquem aí, daqui a pouco tem a volta do programa Direito.com, estávamos aqui agora há pouco com a doutora Adriane, ela está super entusiasmada também para voltar aí pro lado saudável e ela vai estrear agora a temporada 2014 do programa Direito.com. Logo depois aqui do nosso programa do Up Vision TV, às 21 horas, continue aí ligadinho na Up TV, que ela vai falar hoje sobre divórcio, as novidades aí que tem sobre as leis do divórcio. E na sequência tem a Anne que fala aí sobre os sonhos, que mostra como que também é um sonho, né, de ter, nós estamos falando aqui de um sonho, de ter um corpo mais saudável, de ter uma vida mais equilibrada, e ela fala de vários sonhos aí, e na sequência, logo mais às 10, 10h20, a Anne entra aqui com um programa falando sobre os sonhos das pessoas. Acompanhem aí na Up TV toda essa programação. Vanessa, a gente separou, nós fizemos alguns vídeos com várias dicas, né, que nós gravamos lá, eu fazendo alguns exercícios e você comentando. Gostaria de mostrar, a gente separou alguns vídeos aí, vou mostrar para vocês e daqui a pouco a gente volta aqui para comentar um pouquinho mais e continuem participando, mande sua mensagem, pergunte, aproveite. Essa profissional sabe tudo sobre atividade física. Bom, pessoal, já estamos aqui no supino, que é o segundo aparelho do nosso circuito. E esse aparelho é para você trabalhar o peitoral, como músculo principal, que é um músculo grande. E também a gente trabalha o deltoide, que são os ombros, e o tríceps, que eles são auxiliares nesse movimento, ok? Então vamos lá, Luiz. Empurra a barra para cima, vai descendo até encostar no peitoral. Empurra para cima. Isso aí. Desce, empurra lá em cima. Isso, mais 2 vezes. Aí, e guarda a barra. Então, o supino também é um exercício que trabalha um grande grupo muscular, como assim no leg press, que a gente está querendo aumentar o gasto calórico e elevar a frequência cardíaca do Luiz. Então, vamos para o próximo exercício, que é o afundo. Até lá! Mais uma dica aí do nosso Up Light. E olha, a nossa caixa de mensagens, ele está tomadinha aqui de perguntas. E olha, tem uma pergunta super interessante aqui da Luísa. A Luísa de São José dos Campos. Luísa, obrigado aí pela sua participação. E ela diz, ela é uma mulher gordinha e não gosta de fazer ginástica. Ela gosta só de caminhar. Seria o suficiente para ela? Luísa, o ideal é que você faça uma atividade física aeróbia, né? No caso você já faz a caminhada. E também uma atividade física que trabalhe fortalecimento muscular e resistência muscular. Então, assim, muita gente reclama quando começa a caminhar, né, principalmente quando tem sobrepeso, de dor no joelho, dor no quadril e tal. Pode ser, não é sempre assim, mas pode ser por fraqueza muscular. Então, a pessoa começa a caminhar, ela mesmo até pode começar a emagrecer, mas ainda é um sobrepeso sobre as articulações.
E quem protege a articulação é o músculo. Então, se você não tem um fortalecimento muscular, todo o impacto vai direto na articulação. E aí um joelho que ficou muito tempo parado, né, de atividade física, tudo, não está preparado, tudo, e aí começa a doer. Então, por isso que é ideal fazer uma atividade física com sobrecarga. Então, por exemplo, uma musculação, ou pilates, ou uma localizada que tem nas academias, né, aulas em grupo, né, assim, é importante. Nem que você faça 2 vezes por semana, meia horinha, assim, trabalhar os músculos que você vai usar na sua caminhada, que é o quadríceps, né, que é o músculo da coxa, a panturrilha, trabalhar abdominal, que é importante, porque às vezes você começa a caminhar mais rápido, começa a sentir dor na lombar. Então é importante fazer um fortalecimento muscular em conjunto com atividade aeróbia. Olha, perfeito. Luísa, obrigado aí pela participação. E o Denis é de São Bernardo. Denis, obrigado pela sua participação. E ele diz que ele sempre teve vontade de fazer pilates, gostaria de conhecer o local e saber um pouco mais de informações se é acessível monetariamente. Denis, fica aí, daqui a pouco a Vanessa vai contar onde ela fica, quais os contatos dela, e aí vocês podem conversar via Facebook, enfim, ela vai deixar todos os contatos dela daqui a pouquinho. Espera aí, aguenta aí. A Helenice, de Recife, olha o pessoal de Recife legal. Participando. Helenice, obrigado. Que inveja aí desse sol que vocês estão. Nós também estamos aqui num super sol, mas você tem praia aí, né? Ela pergunta, qual a forma de um profissional da área deve ter, qual a formação que um profissional da área deve ter para que tenha capacitação para realizar um bom trabalho, no sentido realmente do trabalho de educação física? Tá. Então, tem que ser formado em educação física, fazer uma faculdade de educação física, e aí ele vai fazendo cursos de especialização. Na faculdade a gente já sai preparado para dar aula, né? Então, assim, para dar aula na musculação, aula de ginástica, ou aula de natação, né? Tem algumas especializações que não. Então, por exemplo, Pilates, eu não aprendi na faculdade, né? Eu não conheço algum curso de graduação que tenha na grade o Pilates, mas já existe pós-graduação. Mas a pessoa costuma se especializar. Então, assim, se você vai entrar numa academia, tem o conselho que regula, né, a nossa profissão, que é o CREF. Então é importante você saber se os profissionais que trabalham lá são inscritos no CREF, né, tem o registro no CREF, então, porque eles foram formados, tiveram uma formação correta e você pode confiar naquele profissional. Então é essa formação. Olha, perfeito. Obrigado aí pela sua participação. E realmente isso é muito importante. Sempre, todos os profissionais, a gente tem que ir lá no órgão que regula, no órgão que fiscaliza, para a gente saber se fazem parte. E vamos mostrar mais uma dica que nós gravamos lá com a Vanessa. E assim, voltando, ela vai dar algumas dicas aqui ao vivo pra gente, de alguns agachamentos e de algumas abdominais. Já voltamos. Bom, pessoal, já chegamos aqui no terceiro exercício da nossa sequência, do nosso circuito, e como eu disse, é o afundo. Então, um exercício com peso livre, não é nenhuma máquina, e ele vai fazer um outro exercício para trabalhar os membros inferiores. Então, trabalha quadríceps, glúteo, posterior da coxa. Então, vamos lá, Luiz, dá um passo para trás e afunda na direção do chão, volta e alterna. Isso, mantendo as pernas na distância do quadril, empurra o joelho lá para o chão. Mais uma com cada perna. Isso. Aí, pessoal, então esse foi ao fundo, nosso terceiro exercício. Agora a gente vai para o quarto e último exercício, que é a remada. Vamos lá. Isso, daqui a pouco vocês vão ver aí a remada. E agora a Vanessa vai comentar e vai executar alguns exercícios aqui pra gente. E já vai apresentar aqui pra vocês o que é essa bolinha azul, Vanessa? Então, Luiz, eu tô aqui em cima do Bosu, né? É um acessório que a gente utiliza bastante no treinamento funcional, utiliza também no Pilates. O que ele causa? Ele causa instabilidade. Nesse caso aqui eu tô usando ele de cabeça para baixo, né? Tô usando ele ao contrário, invertido. Pode ser usado com essa parte que eu tô pisando colocada no chão também, que é como você vai ver na maioria das vezes. Nesse caso, é um agachamento que eu vou demonstrar, mas já para uma pessoa um pouco mais avançada, tá? Não é um iniciante, você que entrou na academia essa semana, viu lá o Bosu, já vai lá agachar, tá? Pede orientação sempre. Então, eu vou fazer um agachamento, que é um exercício que trabalha
como no afundo os músculos dos membros inferiores, das pernas, mas aqui, por ser uma base instável, vai acionar muito mais os músculos mais profundos. Então, no caso, o transverso do abdômen, a musculatura do quadrado lombar, tal, para manter o seu tronco ereto enquanto você executa o movimento, para não se machucar também, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer uma sequência só para vocês verem mesmo a execução. Então, é bom estender os braços à frente para ajudar no equilíbrio. E aí vai jogando o peso lá nos calcanhares. Desce, se conseguir, ultrapassa a linha dos joelhos com o quadril e volta. Desce. Então, lá de baixo, você já vem pensando em contrair os glúteos, contrair o abdômen e a coxa, que é o quadríceps. Mais 2 vezes. Contrai o abdômen para manter a lombar estabilizada. E força na coxa, força nas pernas. Isso aí. E esse é um exercício realmente de bastante força, né? E a gente precisa ter sempre esse profissional para a gente conseguir trabalhar com ele totalmente estável e não se machucar. E o segundo, você vai mostrar da outra forma? Com ele virado ao contrário? Isso. Então vamos lá. Então aqui, como ele estava virado, né? Agora vamos colocar de outra maneira, tá? Então eu vou sentar aqui na pontinha dele, um pouquinho mais na beiradinha, deixar um espaço maior aqui atrás e vou trabalhar um abdominal. Então, estendo os braços lá na frente, desço arredondando as costas e volto estendendo novamente. Desce arredondando e volta. A gente pode fazer isso com as mãos aqui atrás da cabeça, aumenta mais a resistência, fica mais pesado, ou então lá em cima. E aí você também pode falar um pouquinho sobre a respiração, né, Vanessa? Que a gente aprende muito lá no Pilates. Isso, no Pilates a gente aprende bastante sobre a respiração, porque com a expiração forçada, que até eu demonstrei aqui, a gente utiliza os músculos mais profundos do abdômen, como eu já falei no agachamento, o transverso do abdômen, que é um músculo que se você só fizer a flexão do tronco, você não atinge a capacidade máxima dele, tá? Então você precisa estar fazendo essa expiração forçada, ou então que a gente usa muito no Pilates o termo de fechar as costelas, né, como se fosse juntar uma costela na outra, e isso você vai estar acionando a musculatura mais profunda do abdômen, que é a mais importante, principalmente para as pessoas que sentem dor na lombar, quando faz abdominal, é porque não está fortalecendo certinho essa região. A gente pode demonstrar novamente com a respiração? Claro. Uhum. Então aqui, ó, vou estender de novo os braços lá na frente. Eu vou para trás, soltando o ar, que é no momento onde eu preciso da contração abdominal, porque é ele que faz essa flexão do tronco, e volto puxando o ar. Então, solto o ar, puxa. Se eu colocar o braço lá em cima, vai até tremer um pouquinho, porque fica mais pesado. Solta e volta. Isso aí. Olha, dicas e mais dicas aí pra vocês. E agora ela vai mostrar pra gente um outro aparelhinho azulzinho que faz a gente desestabilizar. Como é o nome dele? É o disco de equilíbrio, tá? Então, o mesmo princípio do Bosu, é um exercício é um acessório que causa instabilidade, e podem fazer vários exercícios com ele. A gente pode fazer agachamento, pode fazer afundo, pode fazer abdominal, pode fazer uma flexão de braço. Tá? Então, vou até demonstrar uma flexão de braço aqui, para ficar diferente, que a gente fez um de perna, um de abdômen. Então, eu vou colocar um braço, uma mão aqui em cima do disco de equilíbrio, a outra mão no chão, apoia os joelhos lá atrás e desce. Flexiona os 2 cotovelos e sobe. Então, percebe que o meu braço que está em cima do disco de equilíbrio fica tremendo, fica um pouco mais instável. Então, eu faço algumas repetições aqui. E depois eu troco, faço a mesma coisa do outro lado. Desce e sobe. Então, o mesmo princípio de causar instabilidade no exercício para aumentar a força. Você está trabalhando outros músculos, diferente se você fizesse a flexão de braço no chão, né? A gente está trabalhando músculos mais profundos, assim. Legal. E agora ela trouxe um outro aparelhinho
que eu disse pra ela da última vez que ela tinha pego a rodinha do carrinho da feira. E ela vai demonstrar pra gente mais um exercício que trabalha toda essa parte abdominal, é isso, né? Isso. É um rolinho mesmo, né? Então ele parece mesmo uma rodinha do carrinho de feira, tá? É uma coisa bem simples, tem um rolamento aqui. E a gente usa basicamente para fazer abdominal com ele, tá? Então eu vou ajoelhar novamente, posicionar essa rodinha aqui na frente, junta bem os joelhos, contrai o abdômen, estende os braços e empurra ela para frente. E volta. Quanto mais você descer, mais você vai estar trabalhando o abdômen. E volta. Pode fazer um pouquinho para lateral, trabalhando os oblíquos. Vamos para o meio de novo e vai para o outro lado. Trabalha bastante. Deu até para tremer um pouquinho a voz aí, a respiração. E olha, Vanessa, obrigado pelas dicas. Enquanto ela volta aqui pro lugar, eu já quero colocá-la com um monte de perguntas que está chegando aqui na nossa caixa de mensagens. E eu acho que foi muito importante o que você demonstrou sobre a respiração, né? A respiração realmente é muito importante e como ela realmente afeta a qualidade do exercício, não é? Afeta. Assim, a gente, se você perguntar na musculação, ou se eu fizesse só musculação, eu não me importaria tanto com a respiração. Eu passei a me importar mais com a respiração depois que eu comecei a trabalhar com pilates. E aí você vê mesmo que você trabalha muito mais o abdômen quando você faz uma respiração forçada. Então você trabalha o abdômen, como eu disse, mais profundo, e estabiliza melhor o movimento. Então essa é a importância do que você fazer um exercício segurando a respiração. Então até o momento certo de respirar. Às vezes no pilates, quando a gente faz alguma coisa e a pessoa inverteu a respiração, e aí eu vou ensinar novamente, falar assim, ó, você inverteu a expiração é nesse momento, a inspiração é nesse. A pessoa fala assim, poxa, por isso que estava tão difícil, porque eu estava prendendo o ar, puxando o ar na hora que eu tinha que soltar usando os músculos do abdômen forte na contração. Mudou a respiração, a pessoa faz o exercício com mais facilidade e com mais força, consegue aumentar a carga, consegue fazer mais repetições. Olha, perfeito. Excelentes dicas. E olha, a gente tem a participação aqui do Carlinhos, ele é do Paraná. Carlinhos, obrigado aí, continue aí com a gente. E a pergunta dele, para um homem magro ganhar músculo, muitos deles acabam suprindo essa necessidade através de vitaminas ou suplementação. Qual a solução sem ter nenhum prejuízo? Então, suplementação não causa nenhum prejuízo à saúde, tá? Desde que seja bem orientada e seja com suplementos de qualidade, né? Então, por exemplo, você vai passar por um nutricionista, ele vai identificar que você consome pouca proteína, né? Então, proteína de origem animal, por exemplo, que seria carne, peixe, frango, ovo, esse tipo de coisa. É uma pessoa que come pouco disso, né? Come isso em uma refeição só, por exemplo. Aí, essa pessoa vai ter que entrar com uma suplementação. No caso, uma proteína, perto das horas que você vai treinar, né? Um pouquinho antes ou logo após, né? Então, nesse caso, você vai ter que usar a suplementação. E não tem nenhuma perda, as pessoas confundem. Muita gente que não conhece, vê aqueles potes enormes de suplemento, assim, e fala assim, nossa, a pessoa tá tomando bomba. Isso você ouve, assim. Mas não tem nada a ver, isso pode ser consumido, ser vendido, né, em lojas normal, né, lojas de suplemento, mas com orientação do nutricionista. As pessoas podem ir lá comprar, tal, mas às vezes não sabem para que tá tomando na hora errada. Então o ideal é você consultar um nutricionista, qual que é o nome dele mesmo? Carlinhos. Então consulta um nutricionista, procura a orientação correta, uma marca boa e de acordo com o seu corpo, o seu treino, tudo mais. É preciso suplementar. Quem é muito magro e quer aumentar a massa muscular, na maioria dos casos é preciso. E cuidado com as soluções imediatistas, né? Essas propagandas de internet. Foi magro, né? A vida toda e aí quer em um mês conquistar o corpo dos sonhos. Tem que ter mais paciência. A Paula, ela é de Fortaleza. Paula, obrigada aí pela sua... Paulo Moura, ele é de Fortaleza. Obrigado pela sua participação, Paulo. E ele pergunta, quantas vezes por semana é necessário para fazer uma atividade física para se ter resultado? Então, o ideal é aquela que eu sempre falo, se você
tá parado, é melhor você fazer uma vez do que não fazer nenhuma vez, tá? Mas sempre, principalmente quando a gente fala em exercícios de fortalecimento muscular, que o objetivo é aumentar o tônus, aumentar a massa muscular, a resistência muscular, tem que ser um estímulo de pelo menos 2 vezes por semana para aquele músculo, né? Mas o ideal mesmo é que a atividade física entre na sua rotina. Então, que você faça todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Conta você caminhar 15, 20 minutos a pé. Então, muita gente nessa correria trabalha, vai de trem, vai de ônibus e tudo mais. Então, assim, se desce uma estação antes, até porque é tudo lotado mesmo, tenha um alívio. Você desce um pouquinho antes, anda um pouquinho mais até o seu trabalho. Então, assim, a gente tem que incorporar isso na atividade, no dia a dia, na nossa rotina. É saúde. Então, que seja 15 minutos diários, 20 minutos, mas que seja cada vez mais frequente. Paulo, respondida aí a sua pergunta, obrigado realmente pela participação. E a gente tem aqui a participação da Regina Célia, ela é de Brasília. Obrigado. E ela pergunta, a partir de quantos anos pode ser feito um projeto para emagrecimento? Então, a gente tem relatos assim, de trabalhos até com crianças mesmo, assim. Então, depende da família, depende da criança. Então, a gente identifica crianças muito novas com colesterol alto, com sobrepeso, aquela gordura mesmo abdominal que é super perigosa, então a criança fica até com pressão alta. Então já nessa idade, se ela está com 7 anos, se ela está com 8 anos, ela apresenta esses sinais, é hora de se preocupar um pouco mais, né? Então a família toda tem que procurar uma nutricionista, um endocrinologista, um professor de educação física. Geralmente essa criança já tem educação física na escola. Se for uma vez só por semana, tenta procurar outros programas que tenham impacto. Ou então você mesmo vai com o seu filho, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, deixa um pouco o carro em casa. Então assim, tem que se preocupar. E quanto mais cedo a gente se preocupar com isso, fizer esse programa de emagrecimento, assim, isso vai entrar na vida da criança. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista de um neurocientista e psiquiatra com a Marília Gabriela, e ele falou, tudo que a gente aprende desde cedo é mais fácil, porque as conexões, né, do cérebro são mais plásticas, então pode mudar mais. Então tudo que a gente treina, a gente aprende. Tudo que você coloca na sua rotina é mais fácil de você levar para o resto da vida, se você aprender quando criança. Olha, continuando com o assunto infantil, a Denise Pico Martins, ela é aqui de Santo André. Obrigada por você estar participando aqui com a gente. Ela diz, boa noite a todos, estou gostando muito do programa e gostaria de saber se Pilates também é indicado para crianças. Sim, é indicado sim. Eu já tive alunas de 8 anos, 7 anos, hoje eu tenho uma aluna de 12 anos, tudo bem que ela não é criança mais, né, já está na pré-adolescência, né, nessa faixa assim, mas é indicado sim, tá? Primeiro a criança precisa querer fazer, então é ideal que a mãe, o pai leve no estúdio de Pilates, converse com o profissional, que ela faça uma aula experimental, veja como que ela se sente. Então também vai do professor fazer ela criar o gosto por aquilo. Então coisas, por exemplo, essas de equilíbrio, essas coisas assim de estabilidade, eles adoram, porque parece uma brincadeira. Então eles vão estar fazendo exercício e brincando. Com a criança tem que ser de uma forma lúdica, não pode traumatizar, a criança não pode achar que aquilo é chato, que aquilo, né, senão na fase adulta ela não vai fazer. Então é ideal que seja de uma forma lúdica, mas pode sim, é ótimo. Perfeito, Denise, obrigado pela sua participação. E a nossa caixa aqui tá realmente cheia. A gente vai, agora nós precisamos, é um momento super blaster aqui do nosso programa de hoje. Eu quero mostrar para vocês alguns resultados, né, que nós obtivemos aí na nossa terceira avaliação física lá com a Viviane Lopes, e que nos deixa cheios de orgulhos, né? Eu acho que tanto para mim quanto para a Vanessa. Eu quero agora dividir aí com vocês. A gente tem uma imagem que nós deixamos lá separadinha para vocês. Olha aí. O que era aquilo que tinha naquele abdômen? Saiu desse corpo. Olha, então nós temos lá na imagem, acho que o Guilherme pode colocar um pouquinho mais aí pra gente. Nós temos lá a primeira data, dia 7/10, que foi quando nós iniciamos todo o processo alimentar e o processo realmente de atividade física. Depois nós tivemos uma outra avaliação no dia 12/11, né, mais ou menos 30 e poucos dias depois.
E depois, por conta de festas e meu trabalho também, a gente foi lá pro dia 15/1, agora de 2014. E vale a gente ressaltar, né, que os resultados realmente são muito visíveis. Nós saímos aí de 27% de gordura, de um peso de mais ou menos 88 quilos para 18% de gordura nessa última avaliação aí que a Vivi fez no dia 15/1, com mais ou menos 77 quilos de peso. Ficamos muito felizes. Eu estava dando aula no dia que o Luiz passou com a Viviane e teve esses resultados. E aí ele mandou mensagem, aí o meu celular começou a apitar. Você não vai falar nada? Não sei o que, não sei o que lá. A hora que eu terminei a foto, fiquei muito contente. Foi realmente o resultado de um trabalho sério que a gente fez em parceria. Então, foi mérito dele, porque ele se comprometeu, e foi da Vivi também, que estava lá, que atendeu ele nos horários malucos dele. Eu também, que a gente acordava às 5h30 da manhã para treinar. Então foi um trabalho em equipe mesmo, foi muito legal, foi muito gratificante para mim como profissional. E tá aí, se a pessoa se dedicar, fizer corretamente, tiver os profissionais corretos, né, assim, sérios, ela obtém resultados, sim. É possível, né? É possível. Foi muito difícil, assim. É difícil mudar os hábitos, mas assim, você passou fome? Não, né? Você pôde comer de tudo. Pôde passar o seu Natal, né? Comeu fora, mas voltou. E assim, não voltou lá em outubro, no estágio, né? como estava, De né? jeito nenhum. E é continuar. E vale salientar também que nesses 2 anos eu passei por um processo muito drástico de tireoide. Então, já trouxemos até aqui a minha médica, a minha endocrinologista, numa entrevista algumas semanas atrás, e ela falou que realmente é possível, mesmo controlando, né, essa glândula que é tão importante, né, no corpo da gente, é possível ter um corpo saudável, um corpo esteticamente mais bonito, sem a muleta, né, de falar, eu sou eu tenho hipotireoidismo, que é o que eu tenho hoje. Então é possível. Quero logo mais também trazer novamente a doutora Andréa Salé para falar um pouco mais sobre essa doença pra gente. E aqui nós vamos falar sempre sobre saúde, e estou me comprometendo que continuarei aí no nosso processo, e a gente vai mostrar aí algumas outras coisas para vocês, e quero inspirar vocês. Realmente é possível. Acho que quanto a gente estiver mais saudável, quanto mais pessoas mais saudáveis estiverem ao redor da gente, a gente vai estar aí melhor, e várias pessoas estarão melhor ao lado da gente. O Guilherme já está mandando a gente embora. Quero agradecer a participação de todos. Quero agradecer muito a sua participação, Vanessa. Obrigado pela parceria. Obrigado por ter estado disposta a estar aqui hoje com a gente. Quero que você deixe seus contatos aí para o nosso público. Tá joia. Então, no Facebook, Vanessa Martins. No Instagram, que eu posto bastante fotos, principalmente lá do estúdio de Pilates, é bem legal. Até algumas fotinhos assim de alimentação, da minha dieta mais ou menos, que é bacana. Eu gosto de fazer umas receitas fit, assim, o pessoal gosta. Então é Van_Martins. O estúdio fica na Academia Corpo Saúde, que é na Avenida Queiroz Filho, número 115, Vila América, bem próximo ao Shopping Atrium. O telefone da academia é 4474-2663. O site da academia é www.academiacorposaude, sem E no meio, corposaude.com.br. E tem o site do meu estúdio, que é www.inspirepilates.com.br. Olha, todos os canais aí para vocês encontrarem a nossa querida Vanessa. Eu quero dar uma boa noite aí para vocês. Convidá-los para que segunda-feira que vem estejam aqui com a gente novamente, aqui na UP TV, e fiquem aí acompanhando a programação. Daqui a pouquinho, mais um pouquinho, a gente estará aqui com a doutora Adriane Brabante no direito.com. Diga lá, Quero Vanessa. só falar mais uma coisa. Eu quero agradecer as pessoas que colaboraram, né, com a gente. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente para a Luciana Curvelo, que é minha amiga, personal trainer, é nossa amiga em comum, e foi quem apresentou a gente, né, e que deu para começar esse projeto. E agradecer a Academia Corpo Saúde também, que a gente vai lá e é bem bacana, bem recebido lá pelo pessoal. Um beijo para todo mundo aí. Segunda-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui às 20 horas na UP TV. Obrigado, boa semana. Boa noite.